Dose de Saúde ao vivo. Bem-vinda de volta, doutora Elô. Que prazer o nosso poder te receber aqui. Muito obrigada, Eli. Um prazer enorme estar aqui de novo. Sabe que eu adoro esse bate-papo. Muito obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. O que são essas canetas emagrecedoras? Então, hoje, as principais medicações que nós temos, né, para tratamento de diabetes e obesidade são a semaglutida e a tirzepatida. Sendo a tirzepatida a medicação que está lá dentro do Mounjaro, né, o nome comercial Mounjaro. Sim. E a semaglutida dentro da caneta do nome comercial Ozempic ou Wegovy, que as pessoas conhecem mais às vezes por esse nome, né? Essas medicações, elas são então aprovadas para tratamento de obesidade e de diabetes tipo 2. E elas agem de várias formas no nosso corpo. Então, não é só através da inibição da fome. Sim, ela reduz a fome, aumenta a saciedade, mas elas têm impacto no controle do metabolismo, diretamente na queima de gordura. Tem impacto lá no cérebro, nos mecanismos de fome, saciedade e compulsão alimentar, inclusive compulsão por outros vícios, tá? Tem gente que ainda nunca ouviu falar, mas elas podem ajudar no tratamento de alcoolismo, de tabagismo. Então, elas são medicações que agem em vários órgãos e sistemas do nosso corpo. E a tirzepatida é a medicação mais nova, digamos assim, como se fosse a geração mais nova, né? A semaglutida é a geração anterior do medicamento. Então, a semaglutida, ela veio trazendo uma revolução, aí trazendo uma perda de peso de até 15%, mais ou menos em média. Mas a tirzepatida que veio depois dessa nova geração, ela é um duplo agonista, ela age em 2 receptores diferentes no nosso corpo, ao contrário da semaglutida que é apenas em um, e veio trazendo uma perda de peso ainda maior, chegando até 25% em média nos estudos, e trazendo um perfil de menos efeito colateral, então tende a dar menos náusea, menos fadiga, menos constipação. Então é uma medicação que veio aí melhorada, digamos assim. E apesar de muita gente conhecer o efeito delas no emagrecimento, o que eu quis trazer aqui hoje, que é mais ou menos uma novidade da ciência para as pessoas ficarem antenadas, é que essas medicações, principalmente a tirzepatida, que é a mais nova, têm sido muito estudadas por suas outras ações, outros benefícios que elas têm o potencial de trazer aí para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, hoje o que a ciência tem estudado muito que veio muito baseado da nossa, eu digo, né, da experiência clínica dos médicos. Então, ao longo dos anos que a gente tem usado essas medicações, a tirzepatida no Brasil, ela está aprovada desde setembro de 2023. Então, a gente tem aí quase 3 anos de uso. A gente vem observando que as pessoas estão usando ela, de repente, para tratar obesidade ou diabetes, porém estão relatando melhoras em outras doenças que elas já tinham. Então, a gente observa que pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia, que têm enxaqueca, que têm endometriose, que têm lipedema, começam a relatar que elas têm notado melhora das dores, né, redução do inchaço, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, doenças autoimunes. Então, a partir dessa observação da prática, da vida real, do uso da medicação, a ciência começou a estudar mais esses mecanismos. Então, hoje está se observando que essas medicações, elas têm uma ação de reduzir a inflamação do corpo. A inflamação do corpo, eu faço uma analogia que é como se fosse quando a gente bate o cotovelo, que fica vermelho, fica dolorido, fica inchado. Isso é uma inflamação aguda. A inflamação crônica é como se esse machucado ficasse acontecendo o tempo todo num grau mais baixo no corpo inteiro e vai danificando todas as células, vai acarretando o surgimento de doenças. Então, essas medicações, elas estão tendo esse olhar para além do emagrecimento, né? Que parece que mesmo pessoas que não precisam, por exemplo, emagrecer, poderiam se beneficiar do uso dessas medicações por conta dessas outras ações que parece estar independente da perda de peso. Então, tudo isso ainda é ciência em andamento, né? São estudos que estão sendo conduzidos. Então, é algo que eu estou trazendo aqui como, sim, mais ou menos uma novidade, porém que a gente ainda precisa, assim, mais estudos para ter mais clareza de tudo isso. Mas é algo que eu já observo com muita frequência na prática do consultório. E essa prática que você tem, doutora Elô, tanto com homens quanto com mulheres, né? Tu tens observado tudo isso. Então, conta pra gente, assim, que de repente alguém está nos ouvindo aí, está se identificando com algo que você está falando, né? Quando procurar um profissional para se informar, né? E para ter um acompanhamento de perto, né? E mais apropriado, né? Com um médico. Olha, eu vou dizer que sempre deve procurar um acompanhamento profissional, né? Porque
os grandes riscos estão relacionados às pessoas tentarem fazer isso por conta própria. A nossa saúde, ela é muito complexa, o nosso corpo é muito complexo, o nosso metabolismo tem mais de 300 reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Então, querer mexer nisso sem saber direito o que está fazendo, a chance de dar errado é muito grande. Então, quando a gente tem automedicação, uso de dose inadequada, uso muitas vezes de medicação sem uma procedência adequada, o risco de ter algum problema é muito alto. Agora, quando a gente está buscando um acompanhamento médico, fazendo um uso de uma dose que é adequada para o corpo de cada pessoa, porque isso é completamente individual, fazendo um acompanhamento, a gente consegue realmente fazer um tratamento com segurança e efeitos colaterais que possam acontecer, como eu citei antes, algumas pessoas têm um pouco mais de sensibilidade, têm náusea, por exemplo. É questão de ajuste de dose, de individualizar o tratamento. Então, essas medicações, quando a gente fala nesse âmbito da redução da inflamação crônica, elas têm esse potencial de ajudar na resolução de algumas dores, como eu comentei. Então, por exemplo, a fibromialgia, ela não é uma doença inflamatória por si. Ela é uma doença que tem uma base diferente, porém, o excesso de inflamação do corpo faz com que a dor piore. Então, se essa medicação ajuda a reduzir a dor, ela pode aliviar a dor da fibromialgia. A enxaqueca, por exemplo, ela tem um mecanismo de neuroinflamação, de inflamação no cérebro muito bem estabelecido. Então, pode ajudar a reduzir essas dores. Pessoas que têm doença autoimune, doença inflamatória intestinal, também costumam relatar a melhora. Tem vários outros benefícios. Pacientes que têm endometriose costumam relatar muita melhora das dores da endometriose. Pacientes que têm lipedema, no lipedema, a tirzepatida, ela já tem bastante estudo evidenciando que além de ela melhorar a queima de gordura, ela consegue diminuir a fibrose, consegue diminuir a inflamação. Lipedema Lipedema é aquela doença que parece que é celulite nas pernas, mas na verdade não é celulite. Então, é como se fosse uma gordura ali mais inflamada. Normalmente tem dor nas pernas, tem sensação de peso, fica roxa com facilidade e mesmo emagrecendo isso não some, porque não é obesidade, não é celulite, é uma outra doença que se chama lipedema. Então, a tirzepatida está revolucionando o tratamento do lipedema, porque é uma doença complexa, que a gente não tinha muito recurso para tratar, além, às vezes, de um procedimento cirúrgico, que hoje a gente sabe que consegue diminuir essa fibrose que tem ali nas pernas e reduzir a dor através da redução da inflamação. Então, essa medicação ainda vai, com certeza, revolucionar muitos tratamentos. É claro que tudo que eu estou trazendo aqui, é importantíssimo deixar isso claro, não é para substituir nenhum tratamento, não é para ninguém parar nenhum tipo de tratamento para querer usar só essa medicação, só a tirzepatida. Ela vem como uma ferramenta, ela vem como mais uma estratégia que a gente pode aliar no cuidado da saúde das pessoas para conseguir melhorar o nosso resultado. Mas, como eu falei, ainda também tem muita coisa que a gente não entende bem. É uma ciência que está em andamento, está sendo estudado. Então, a gente tem que usar com muito critério, obviamente sempre com acompanhamento médico, porque a gente precisa de alguém que realmente entenda o que está fazendo, né? Essa medicação, ela não é aprovada em bula para isso, ela é aprovada para obesidade, para diabetes. Então, é um uso off-label, que é legal, é permitido, mas a gente precisa saber o que está fazendo para trazer benefício e não risco. Sem dúvida alguma. E uma coisa é a Eli Rodrigues falar e outra coisa é a doutora Heloíse Silvestre falar. Eu quero que você fale sobre o risco, doutora. Um alerta, o risco de consumir, inclusive, esse produto sem saber porque a lei, a gente sabe, tem notícias e o pessoal atrás dessas substâncias e adquirindo assim, ó, sem procedência, né? Sem saber a procedência desse material. Se puder deixar um alerta também nesse sentido, ó, por favor. Eu acho que as pessoas são extremamente corajosas de injetar no seu corpo algo que elas não têm conhecimento real da procedência, da condição de armazenamento, de como que essa substância foi manipulada, porque tem um risco de contaminação muito alto. Então, mesmo que de repente ali dentro esteja de fato a medicação, né, que não seja uma falsificação, que realmente seja a medicação, mas se eu não sei exatamente de onde veio, como ela foi transportada, essa medicação precisa ser refrigerada, ela precisa estar no ambiente adequado, né, que não tenha risco de contaminação. Então, quando as pessoas tentam fazer isso, é aquele barato que sai caro, né, porque não está arriscando só perder o seu dinheiro e não ter resultado, está arriscando a saúde de realmente ter uma complicação, ter um efeito grave, né? Quando a gente vê essas notícias que foi parar na UTI, teve um caso grave relacionado à medicação,
em geral está relacionado a isso, né? Ou uma medicação de procedência duvidosa ou uso em doses muito inadequadas para aquela pessoa. Aí sim a gente tem um risco, porque toda medicação tem risco, nenhuma medicação é isenta, né? Nem um paracetamol é isento de risco. Né? Como exemplo, o paracetamol, se eu tomar 1 comprimido, eu vou aliviar a dor, vou aliviar a febre. Se eu tomar 10 comprimidos de paracetamol, o fígado vai parar de funcionar e eu vou parar na UTI. Então, muitas vezes a diferença, né, entre o veneno e o remédio está na dose. Então, a gente precisa saber a dose adequada para cada pessoa, senão realmente pode ter alguma complicação mais séria. Quando o uso é adequado, com uma medicação de fonte confiável, em doses seguras, doses que são estudadas, é uma medicação realmente muito segura, se for feita com acompanhamento, com esse acompanhamento personalizado, com acompanhamento médico. Então, o risco de ter efeitos colaterais é mais relacionado a isso, a náusea, às vezes uma alteração do ritmo intestinal. Cansaço não é tão comum com a tirzepatida, a semaglutida ela trazia mais. Sono excessivo? O que acontece? Quando a gente está num processo... Agora, se a gente for entrar dentro do emagrecimento, que exige doses mais altas normalmente, né? As pessoas tendem a achar que só a medicação vai fazer milagre, que ela vai resolver tudo sozinha. Mas a medicação, ela é só mais uma estratégia, ela é só mais uma ferramenta. Se eu não usar a medicação, mas não cuidar com hidratação adequada, com ingesta de proteína, com sono, com atividade física, com suplementação de nutrientes, de vitaminas, com reequilíbrio hormonal, aí a gente vai ter uma resposta que ela é parcial, né? Então, eu vou ter menos resultado, provavelmente mais efeito colateral. Então, a gente precisa olhar para o corpo como um todo e entender que a medicação é uma pecinha do quebra-cabeça, que sim, ela normalmente é indispensável no tratamento da obesidade. Tratar obesidade só com dieta e atividade física não funciona, porém, ela não faz todo o trabalho sozinha. Precisa dar suporte para o nosso corpo para que a gente realmente consiga emagrecer de forma saudável e emagrecer de forma sustentável, ou seja, manter esse peso no longo prazo, porque a gente está falando de uma doença crônica, que é a obesidade. Então, se a gente não emagrecer olhando para a saúde do corpo como um todo, vai ser muito difícil conseguir manter esse peso no longo prazo. Então, não é a medicação que vai fazer todo o trabalho sozinha. E mais uma pergunta aqui, doutora. Hoje eu tenho que te aproveitar, né? Bastante. Falava eu falo em dose, bastante, né? A diferença entre o remédio e o veneno pode ser só a dose, meu povo. Tá aqui também pra gente lembrar disso. E por isso é tão, eu digo, imprescindível a gente consultar profissionais capacitados para isso. Tá aqui uma referência nesse tipo de tratamento aqui em Santa Rosa, doutora Heloíse Silvestre. É verdade que pode, inclusive, ter um efeito oposto ao desejado, você fazer um tratamento com essas substâncias, seja a tirzepatida ou uma outra, e você manter esses hábitos errôneos? Então, as pessoas, elas às vezes veem a medicação como se ela fosse uma muleta, né? E fica ali ancorada nessa muleta, apoiada nessa muleta, sem nunca conseguir caminhar sozinha. Quando a gente não tem essa mudança de hábitos, esse ajuste nutricional, esse ajuste hormonal, acaba realmente sendo isso. Você fica exclusivamente dependendo daquela medicação. E isso acaba sendo um processo, porque hoje no meu consultório, a maioria das pessoas que chegam para mim, elas têm uma vida inteira de frustração com a obesidade. Elas passaram a vida toda lutando para emagrecer, lutando com a balança e não conseguiram. Elas já fizeram todas as dietas que tu pode imaginar. Então, não adianta eu olhar para essa pessoa e falar assim, olha, a partir desse momento você tem que fazer isso, essa dieta, fazer atividade física todos os dias da semana. A pessoa não vai fazer num primeiro momento, porque ela está desmotivada, ela está frustrada, ela não está vendo resultado. Então, a partir do momento que a medicação consegue nos ajudar a ter um resultado e ela volta um mês depois, já tendo perdido alguns quilos, a pessoa se motiva. E aí é isso que eu vejo no dia a dia. A pessoa ela começa a ter mais vontade de se cuidar. Então, muitas vezes é um processo que não acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra, que a gente vai vendo semana após semana. E aí, quando a gente vai ao longo desse processo construindo bons hábitos, melhorando a alimentação, melhorando a atividade física, tendo esse apoio para fazer uma suplementação adequada, para cuidar dos hormônios, cuidar da massa muscular, porque a gente emagrecer com massa muscular fica mais fácil de conseguir manter o peso depois, o resultado é completamente diferente. A gente consegue ter mais perda de peso, consegue ter menos efeito colateral e consegue ter uma facilidade maior de manutenção depois. Agora, o que é importante entender? A obesidade é uma doença crônica, ou seja, não é uma doença que tem cura.
A gente controla a doença, mas a gente não cura. Então, se eu interromper o tratamento, o peso volta. Assim como com qualquer outra doença crônica. Por exemplo, uma pessoa que toma remédio para pressão. Está tomando remédio para pressão, a pressão está controladinha, bonitinha. Resolveu parar de tomar, no outro dia está lá no hospital com a pressão alta. Não é culpa do remédio, nem culpa da pessoa em si. É porque tem uma doença, parou o tratamento, a doença voltou a se manifestar. E com a obesidade é a mesma coisa. Então, a maioria das pessoas precisam manter um tratamento com dose de manutenção no longo prazo, por anos ou até para o resto da vida. Existem algumas outras pessoas que podem conseguir ficar sem a medicação, desde que a gente faça todo esse ajuste que a gente está falando aqui, todo esse suporte para o corpo e que a gente faça uma transição gradual, vai retirando gradualmente. Então, algumas pessoas podem conseguir ficar sem? Podem, não é a maioria, mas pode, mas depende de todos esses fatores, depende da genética, depende de uma série de coisas para a gente conseguir ter esse resultado. Por isso que o acompanhamento médico é tão importante. Eu falo hoje que a fase de manutenção é onde o verdadeiro desafio começa, porque é a fase mais complexa. Sim. Emagrecer hoje tá mais fácil, entre aspas, com os recursos que a gente tem. Mas se a gente emagrecer com todo esse suporte, com todo esse ajuste nutricional, metabólico, hormonal, hábitos de vida, a gente tem um resultado diferente. Fica mais fácil de fazer essa manutenção que é extremamente complexa. Maravilha, doutora Heloíse Silvestre aqui com a gente no Dose de Saúde de hoje. Doutora, 10 minutinhos faltando para as 14 horas, a gente já precisa encerrar, mas eu quero te deixar à vontade, assim, para falar aos nossos ouvintes e internautas, alguém que se identificou, que tem mais interesse em saber sobre essa temática, que quer investir na própria saúde e, inclusive, aí, já começar um tratamento para melhorar, para tratar essa doença tão séria que é a chamada mãe das doenças, né, que é a obesidade. Como que as pessoas podem fazer? Aqui sempre vou direcionar vocês para me acompanhar nas minhas redes sociais, que lá eu trago muito mais conteúdo. O tempo aqui voa, então a gente consegue bater um papo rapidinho. Mas lá eu tenho bastante conteúdo, então pode me acompanhar no Instagram. Meu Instagram é @DRA Heloíse com H Silvestre.médica. @DRA Heloíse Silvestre.médica. Tem o Instagram também do Instituto, que é onde eu trabalho, que é o @Instituto Abade Santos. Então, ali eu trago bastante conteúdo. Quem ficou com alguma dúvida aqui, quiser me perguntar, me manda mensagem no direct, que eu vou com prazer ajudar a esclarecer. Inclusive, quem estiver aí nos ouvindo, que se identificou com isso, que de repente já está usando a medicação ou conhece alguém que está usando, que notou esses benefícios de melhora em alguma outra doença, quiser nos contar o seu relato, vai ser muito bacana ouvir. E a gente pode trazer esse tema mais vezes aqui para conversar um pouquinho mais, porque eu sei que tem bastante dúvida. Com certeza a gente vai, a gente está com edições quinzenais aqui do Dose de Saúde. Na próxima edição a gente vai trazer mais informações. Agora não me lembro o tema da próxima edição, doutora, tu lembra que a gente vai falar para deixar o pessoal com gostinho, assim, eu não lembro de quem cabeça quiser agora. Já trazer, quem sabe elaborar a sua pergunta também, interagir com a gente. Eu sei que o pessoal costuma mandar aqui. Eu acho que o próximo era, eu tinha planejado de falar sobre a testosterona. Que é um hormônio que muitas pessoas acham que é só dos homens, mas que na verdade é de todo mundo, das mulheres também, e é um dos primeiros que começa a cair. Então, esse era o nosso planejamento para o próximo encontro daqui a 15 dias. Maravilha, então a gente se encontra aqui. Você aí sempre bem-vindo aqui à nossa emissora. Doutora, muito obrigada. Que agradeço, um beijo de luz na doutora Elô. Isso mesmo, obrigada por tanta luz no nosso caminho, tanto conhecimento. Conhecimento é isso, é farol, é luz no nosso caminho, que você possa sempre se informar bem, procurar fontes seguras como essa que a gente traz para você e cuidar desse bem precioso. Eu digo, o bem mais precioso que a gente tem é a nossa saúde. Se a gente não se prestar para isso, para cuidar dela, para zelar, para investir nela, o que estamos fazendo, né? O Dose de Saúde volta na terça que vem, sob a bênção de Deus. Tchau, tchau. Vamos dar um tchauzinho aqui pra galera. Tchau, beijo gente, pra você. Beijo. Até mais. FEMA